Eu não consigo mudar. Já estou acostumado com essa comida. O que realmente está por trás dessa afirmação? Há um tempo atrás, eu conversei com um amigo que me falou algo que ficou gravado na minha mente. Ele me disse: eu não consigo mudar. Isso faz parte de mim. E ele me deu como exemplo um tipo de comida que ele não abre mão de jeito nenhum. Ele me disse: desde criança eu estou acostumado a comer pão. Pode faltar qualquer coisa na minha casa, menos pão. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ele falava dessa comida como se estivesse falando da própria identidade. Como se mudar fosse abandonar quem ele era. Mas depois de conversar profundamente com ele, eu percebi uma coisa. Ele não estava defendendo a comida. Ele estava defendendo o conforto emocional que aquela comida proporcionava. Porque muitas vezes a comida deixa de ser apenas um alimento. Ela vira anestesia, vira recompensa, vira carinho, vira uma fuga emocional, vira o prazer rápido para uma vida cansada. E quando alguém tenta tirar isso, o cérebro interpreta quase como uma ameaça. E esse exemplo de comida pode servir até para qualquer outro tipo de alimento que tenhamos como referência. Seja da nossa infância, seja de algo que aprendemos a gostar e que cultivamos durante anos no nosso cérebro como importante e insubstituível. É por isso que tantas pessoas dizem que eu sei o que deveria fazer, mas eu simplesmente não consigo. E se isso acontece com você, eu quero que você entenda. Isso não é uma fraqueza. Você apenas repetiu determinados padrões por tempo suficiente para que eles se tornassem automáticos. Mas automático não significa permanente. Existe esperança para você e para qualquer outra pessoa. Talvez o problema não seja por falta de força de vontade. Talvez você tenha treinado o seu cérebro por anos para desejar exatamente aquilo que hoje está destruindo a sua energia, seu corpo, a sua saúde e até a sua autoestima. E o mais assustador é que depois de tanto tempo repetindo os mesmos hábitos, você começou a acreditar que isso faz parte de quem você é. Você olha para certos alimentos e pensa: eu sou assim, eu cresci comendo isso, eu não consigo mudar. Essa é a minha realidade. Mas hoje eu quero que você escute algo muito importante. Aquilo que foi aprendido, você também pode desaprender. Talvez o que esteja sabotando você não seja apenas a comida. Talvez seja um cérebro cansado, hormônios desregulados, corpo sem energia, um organismo vivendo em sobrevivência constante. E é exatamente aqui que entram 3 princípios fundamentais que podem mudar completamente a forma como você enxerga o emagrecimento, compulsão e a mudança de hábitos. O primeiro é o código do sono metabólico. O segundo é o código hormonal ativo. E o terceiro é o código de ativação corporal. Preste atenção nisso. Esses códigos não são apenas estratégias. Eles são ferramentas usadas pelo nosso corpo para quebrar crenças limitantes. Porque talvez você não seja preguiçoso. Talvez você esteja exausto. Talvez você não esteja sem disciplina. Talvez o seu corpo esteja inflamado, cansado e hormonalmente desregulado. Talvez você não esteja falhando por fraqueza. Talvez esteja tentando lutar contra anos de desgaste físico, emocional e neurológico. E eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez ninguém nunca tenha explicado o que realmente acontece dentro do cérebro de uma pessoa que sente que perdeu o controle sobre a comida. Porque não é apenas fome, não é apenas gula, não é apenas um apego emocional, não é apenas falta de disciplina. Existe uma programação emocional, neurológica, hormonal e comportamental acontecendo por trás desse pensamento. E quando você entende isso, a culpa começa a diminuir e a esperança começa a aparecer. Existe um versículo muito poderoso em Provérbios 23:7 que diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto bíblico fala sobre como pensamentos repetidos moldam comportamento, identidade e direção de vida. Ou seja, ensina que o caráter e as atitudes de alguém são moldados por aquilo que ela cultiva em sua mente e sua alma. E olha como isso é impressionante. Séculos antes da neurociência moderna existir,
a Bíblia já ensinava que pensamentos repetidos moldam o comportamento e a identidade. E isso se conecta perfeitamente com uma frase muito conhecida de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um dos autores mais influentes no desenvolvimento pessoal e estudou durante décadas padrões mentais relacionados a comportamento, persistência e transformação humana. Ele dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora presta atenção na conexão entre essas duas ideias. Provérbios mostra que aquilo que a pessoa alimenta dentro da sua alma se transforma em realidade prática. Napoleão Hill mostra que crenças repetidas moldam ações e resultados. A ciência moderna chama isso de fortalecimento dos padrões neurais. A Bíblia chama isso de direção da alma ou do coração. Mas todos apontam na mesma verdade. Aquilo que você alimenta internamente cresce. Por isso, quando uma pessoa repete diariamente: eu não consigo, eu nasci assim, eu nunca vou mudar, acaba fortalecendo exatamente esse padrão. Mas hoje eu quero que você entenda algo importante. Os 3 códigos que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo servem justamente para quebrar essa crença. Porque quando o corpo começa a recuperar energia, quando os hormônios começam a funcionar melhor e quando o cérebro começa a descansar corretamente, a pessoa percebe algo poderoso. Ela não era incapaz, ela estava sobrecarregada. Mas quando ela começa a construir uma nova mentalidade, novos caminhos começam a surgir dentro do cérebro dela e da sua própria vida. Existe um outro versículo extremamente poderoso em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso fala profundamente sobre esperança. Porque muita gente já perdeu a esperança de conseguir mudar. Já tentou tantas vezes que acredita que não consegue mais. Mas talvez o problema nunca tenha sido a sua incapacidade. Talvez o problema tenha sido tentar mudar sem entender o que realmente estava acontecendo dentro do seu corpo e da sua mente. E aqui é que entra o código do sono metabólico. Porque talvez você tenha tentado controlar a compulsão com força de vontade, enquanto o seu cérebro está funcionando em estado de exaustão. O código do sono metabólico, ele ensina que o sono não é apenas um descanso. O sono é regulação hormonal, é recuperação cerebral, é equilíbrio metabólico, é controle de impulsos. Pesquisas mostram que poucas noites mal dormidas já aumentam a impulsividade alimentar, a fome e o desejo por açúcar. Então talvez você não esteja sem disciplina. Talvez esteja biologicamente cansado. E isso quebra uma crença limitante muito importante. Você não precisa se odiar para mudar. Você precisa começar restaurando aquilo que o seu corpo perdeu. E quando existe entendimento, a transformação começa a ficar possível. Existe um salmo extremamente poderoso sobre a esperança. O Salmo 37:5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Olha como isso se conecta ao processo de mudança. Muitas pessoas querem transformação instantânea, mas transformação verdadeira normalmente acontece em construção. E talvez hoje você ainda não veja mudanças completas no espelho, mas a cada nova escolha saudável já representa uma mudança acontecendo dentro de você. E é aqui que entra o código hormonal ativo, porque muita gente acredita que é falta de disciplina, mas ignora que hormônios desregulados alteram a fome, a energia, a disposição e a impulsividade. Quando o cortisol está elevado, quando o sono está ruim, quando existe um excesso de estresse, o cérebro passa a buscar energia rápida, açúcar, excesso, compulsão. Então talvez o problema nunca tenha sido apenas mental. Talvez exista um corpo inteiro pedindo socorro. Pesquisas mostram que privação de sono e estresse aumenta a grelina, reduzem a leptina e favorecem o desejo por alimentos altamente calóricos. Ou seja, o seu corpo influencia diretamente suas escolhas. E quando você entende isso, você para de se odiar e começa a agir estrategicamente. Em pequenas decisões, em pequenos passos, em pequenos recomeços. Napoleão Hill falava muito sobre fé, mas não apenas fé religiosa.
Ele falava sobre a capacidade de acreditar em uma transformação antes mesmo dela acontecer externamente. E isso se conecta profundamente ao princípio bíblico da confiança, porque muitas vezes a mudança começa invisível, primeiro na decisão, segundo na fé, terceiro na direção interna, antes mesmo dos resultados aparecerem. E talvez hoje você ainda não veja mudanças completas no espelho, mas cada nova escolha saudável já representa uma mudança acontecendo dentro de você. Agora presta muita atenção nisso, porque essa pode ser uma das maiores viradas de chave da sua vida. Muitas pessoas acreditam que estão viciadas apenas no sabor da comida, mas na verdade elas estão viciadas no estado emocional que aquela comida proporciona. A ansiedade vira vontade por doce, o estresse se transforma em gordura no nosso corpo, o cansaço vira desejo por açúcar, a solidão vira exagero, excesso, e a frustração vira compulsão alimentar. A comida começa a funcionar como uma anestesia emocional. E isso não é apenas uma opinião. Pesquisas em comportamento alimentar mostram que emoções negativas aumentam a busca por alimentos altamente palatáveis e ricos em açúcar e gordura. Ou seja, muitas vezes não é a fome física, é a fome emocional. E enquanto as pessoas não percebem isso, elas continuam acreditando que o problema é falta de disciplina. Mas existe um salmo muito profundo sobre autoconhecimento. O Salmo 139, 23, que diz: "Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração." Talvez uma das perguntas mais importantes que você precise começar a fazer hoje seja: o que realmente estou tentando aliviar quando eu corro para a comida? Porque às vezes a pessoa pensa que está lutando contra um alimento, quando na verdade está lutando contra a própria ansiedade, contra o vazio emocional, contra a frustração ou a exaustão mental. Napoleão Hill também dizia que a maioria das pessoas fracassa porque permite que as circunstâncias externas dominem os seus pensamentos. E olha como isso se conecta ao comportamento alimentar. Tem gente que vive tão sobrecarregada emocionalmente que comida se transforma no único momento de alívio do dia. Mas o problema é que o alívio momentâneo frequentemente gera culpa depois. E a culpa gera mais ansiedade, e a ansiedade gera mais compulsão, e assim nasce o ciclo automático. Mas ciclos podem ser quebrados. Deixa eu te dizer algo importante. Você não precisa continuar usando comida para anestesiar dores emocionais. Existe saída, existe reconstrução emocional, existe transformação. A ciência explica isso de forma muito clara. Existe algo chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novos caminhos neurais a partir da repetição. Pesquisadores da área de neurociência alimentar que participaram do simpósio Marabou realizado em Estocolmo, na Suécia, em 2022, com o tema Neurobiologia do Comportamento Alimentar, descobriram que alimentos ricos em açúcar, gordura e ultraprocessados estimulam fortemente áreas relacionadas à dopamina e ao sistema de recompensa cerebral. Um dos pontos destacados na resenha realizada após o simpósio destaca os sinais de reforço alimentar direcionados ao cérebro que também são gerados durante o metabolismo de nutrientes, sem que tenhamos consciência disso, modulando também a liberação de dopamina e apoiando o comportamento já aprendidos e os futuros. E ainda destaca que os circuitos criados pelo cérebro a partir desses comportamentos podem se adaptar ao longo do tempo a um ambiente alimentar em constante mudança. Ou seja, o cérebro aprende a buscar determinados alimentos como fonte rápida de alívio e de prazer emocional. Quanto mais isso se repete, mais automático fica. Mas agora vem a melhor parte. O cérebro ele também consegue criar novos caminhos, novos hábitos, novas respostas emocionais, novas associações. Isso significa que você não está preso para sempre. Você pode mudar, talvez lentamente, talvez com recaídas no meio do caminho, mas ainda assim você consegue mudar. E aqui entra o código da ativação corporal, porque muitas pessoas tentam mudar começando pela restrição, mas o cérebro cansado reage buscando recompensa rápida. Então, antes de transformar completamente a alimentação,
você precisa começar despertando o corpo através do movimento, da respiração, da exposição à luz natural, de pequenas caminhadas, da ativação física. Porque o corpo parado reforça a fadiga e a fadiga aumenta a compulsão por alimentos calóricos. Pesquisas mostram que a atividade física melhora a sensibilidade à dopamina, reduz a ansiedade e melhora o controle emocional. Ou seja, o movimento não muda apenas o corpo, ele muda o cérebro. Napoleon Hill dizia: a repetição de afirmações leva à crença, e uma vez que essa crença se torna profunda, ela influencia o comportamento. E olha como isso se conecta profundamente com Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe a profundidade disso? Napoleon Hill falava sobre repetição mental, criando novas crenças. A Bíblia, ela fala sobre renovação da mente produzindo transformação. A neurociência, ela fala sobre repetição, fortalecendo conexões neurais. São linguagens diferentes, apontando para o mesmo princípio. Mudança verdadeira começa primeiro dentro da mente, antes de aparecer no corpo, antes de aparecer nos hábitos e antes de aparecer nos resultados. Por isso, toda vez que você escolhe repetir um novo comportamento, mesmo pequeno, você está literalmente treinando o cérebro para uma nova direção. Agora, eu quero te falar algo muito importante: o seu paladar. Ele pode ser reeducado. E sim, você consegue aprender a gostar de coisas diferentes, porque o gosto também é adaptação. Pesquisas mostram que muitos alimentos ultraprocessados são formulados justamente para maximizar o prazer e a repetição de consumo. Mas o cérebro consegue se adaptar novamente. O paladar muda, o corpo muda, a percepção muda. E isso significa que você não precisa viver preso ao mesmo padrão alimentar para sempre. Pensa no café sem açúcar, por exemplo. Muita gente odiava o café sem açúcar no começo. Achava amargo, ruim, estranho. Com o tempo, as pessoas começaram a tomar, seja por uma restrição médica, seja por alguma decisão de reduzir a ingestão de açúcar, ou até por influência no meio em que viviam. Acabaram se habituando e até passaram a gostar. E hoje muita gente toma café sem açúcar. Certamente você conhece alguém que tomava café com açúcar e deixou de tomar. Não é verdade? Então, por que o cérebro aprendeu? Através da repetição, da associação, da exposição constante. O mesmo acontece com alimentos naturais. Eles estimulam o cérebro de maneira extremamente intensa. E isso altera a percepção natural de prazer alimentar. Mas o cérebro consegue se adaptar novamente. O paladar muda, o corpo muda, a percepção muda. Isso significa que você não precisa viver preso ao mesmo padrão alimentar para sempre. Napoleon Hill dizia: primeiro vem o pensamento, depois a organização desse pensamento em ideias e planos. Então, esses planos se transformam em realidade. E olha como isso é poderoso. Toda transformação começa invisível. Primeiro dentro da mente, depois nas pequenas decisões, depois nos comportamentos repetidos e só depois os resultados aparecem externamente. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E talvez uma das coisas mais importantes que você precise proteger hoje seja a forma como você está cuidando de si mesmo. Porque muitas pessoas se alimentam mal, não porque se odeiam, mas porque se abandonaram emocionalmente há muito tempo. Napoleon Hill dizia: o ambiente mental de uma pessoa determina os seus hábitos e decisões. E olha como isso conversa profundamente com Provérbios 4:23. A Bíblia fala sobre guardar o coração, Hill fala sobre proteger o ambiente mental. A neurociência fala sobre gatilhos e estímulos comportamentais. Todos apontam para algo extremamente importante. Aquilo que cerca a sua mente influencia diretamente as suas decisões. Por isso, a transformação não depende apenas de força de vontade. Ela depende também de proteger aquilo que constantemente alimenta os seus pensamentos e emoções. E hoje eu quero lembrar uma coisa: você merece ser cuidado.
Você merece saúde, você merece viver com energia, você merece olhar para si mesmo com orgulho novamente. Agora deixa eu te mostrar um dos maiores erros de quem tenta mudar de vida. A pessoa tenta vencer tudo apenas na força de vontade, mas não muda o ambiente, e isso é extremamente importante. Você não pode dormir mal, viver estressado, ter gatilhos alimentares o tempo inteiro, usar a comida como recompensa emocional, estar exausto mentalmente e esperar que apenas disciplina resolva tudo isso. Pesquisas mostram que a privação de sono altera hormônios ligados à fome e à impulsividade alimentar. E quanto mais cansado o cérebro está, mais fica difícil controlar as escolhas alimentares. Então talvez você não esteja sem disciplina, talvez você esteja exausto. E existe um salmo muito bonito sobre descanso, o Salmos 4:8, que diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha como isso se conecta ao equilíbrio emocional. Uma mente cansada toma decisões impulsivas. Um corpo cansado busca recompensa rápida. Por isso, a transformação sustentável não nasce apenas da força de vontade. Ela nasce do equilíbrio emocional, de descanso, de consciência, de ambiente e de repetição. E talvez hoje você esteja ouvindo tudo isso e pensando: será que eu ainda consigo mudar? E eu quero responder isso olhando diretamente para você. Sim, você consegue. Mesmo que tenha falhado antes, mesmo que tenha desistido várias vezes, mesmo que hoje você se sinta cansado emocionalmente, você consegue, porque o cérebro muda, o comportamento muda, os hábitos mudam e a sua história também pode mudar. Existe um versículo muito poderoso em Provérbios 24:16 que diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha como isso é importante para quem vive em recaídas. Cair não significa fracassar definitivamente. Recomeçar faz parte do processo. Napoleon Hill também dizia: a maioria das pessoas fracassa não porque caiu, mas porque decidiu parar. Olha como esta frase conversa diretamente com o princípio bíblico. A Bíblia nunca disse que o justo nunca cairia. Ela diz que ele se levantaria novamente. Isso muda completamente a forma de enxergar as coisas e as recaídas, porque muitas pessoas acreditam que errar significa fracassar. Mas tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill mostram que o verdadeiro fracasso acontece quando a pessoa abandona completamente a possibilidade de continuar. Então talvez você tenha recaído muitas vezes. E enquanto ainda existe disposição para recomeçar, ainda existe transformação possível. Napoleon Hill acreditava que as palavras repetidas internamente moldavam a identidade e o comportamento. E isso se conecta profundamente com Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha como isso é profundo. A forma como você fala consigo mesmo influencia a direção da sua vida. Tem gente que passa anos amaldiçoando a própria identidade. Eu sou fraco, eu nunca consigo, eu não tenho jeito. E sem perceber, vai fortalecendo emocionalmente exatamente aquilo que se deseja vencer. Mas quando a pessoa começa a construir uma nova narrativa interna, ela começa também a criar uma nova direção mental e emocional. Por isso, talvez uma das mudanças mais importantes da sua vida comece na forma como você conversa consigo mesmo, diariamente. Então imagina o impacto de repetir durante anos: eu nunca consigo, eu sou fraco, eu não tenho jeito. O cérebro aprende isso. Agora imagine você começar a repetir: eu estou mudando, eu estou evoluindo, eu consigo melhorar, eu estou construindo uma nova vida. Talvez a transformação que você procura no corpo comece primeiro na forma como você conversa consigo mesmo. Napoleon Hill dizia: não espere até acreditar totalmente em si mesmo para agir. A ação repetida é o que constrói a crença, e isso se conecta profundamente com a ideia bíblica de fé em movimento, porque muitas pessoas esperam sentir confiança total para começar, mas tanto a Bíblia quanto os princípios de transformação humana mostram algo poderoso:
A confiança, ela cresce enquanto você continua caminhando. A força cresce enquanto você continua tentando. A transformação cresce enquanto você continua persistindo. Então, talvez você ainda não se sinta totalmente forte hoje, mas cada pequena decisão saudável já representa uma nova direção sendo construída dentro da sua mente, do seu corpo e da sua vida. E talvez hoje, pela primeira vez, você esteja entendendo que o problema nunca foi apenas a comida. O problema foi tudo aquilo que foi construído ao redor dela ao longo da sua vida. As emoções, os gatilhos, os padrões automáticos, o vazio emocional, o estresse, a ansiedade. Mas a boa notícia é que nada disso precisa ser definitivo. O seu cérebro muda, o seu corpo responde, sua relação com a comida pode ser reconstruída. Você não é escravo do seu passado alimentar. Você não nasceu para viver preso em compulsões, excessos e culpa. Existe esperança para você. Existe transformação para você. Existe uma nova versão de vida esperando para ser construída dentro de você. E talvez essa mudança comece exatamente hoje. Existe um último salmo que eu quero deixar aqui para você. O Salmo 51:10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje, renovação. Não apenas no corpo, mas na mente, na forma como você se enxerga, na forma como você vive, na forma como você cuida de si mesmo. Porque no fundo, você não está lutando para se tornar outra pessoa. Você está lutando para revelar a melhor versão daquela pessoa que sempre existiu dentro de você. Talvez, depois de tudo que você ouviu hoje, você esteja percebendo uma coisa muito importante. Talvez o problema nunca tenha sido apenas a comida. Talvez, durante anos, você tenha acreditado que era fraco, quando na verdade só estava cansado de lutar. Talvez tenha se culpado por não conseguir mudar quando o seu cérebro estava apenas sobrecarregado. O corpo estava inflamado, os hormônios desregulados e a sua mente funcionando em modo de sobrevivência. Talvez porque ninguém tenha dito ou ensinado a você a enxergar o problema desta forma. A maioria das pessoas tenta mudar brigando contra si mesma, se odiando, se culpando, tentando vencer tudo apenas na força de vontade. Mas hoje passa a entender algo muito mais profundo. O seu comportamento não nasce do nada. Ele nasce de padrões emocionais neurológicos, hormônios, hábitos, ambiente, cansaço e repetições feitas durante anos. E talvez pela primeira vez você esteja percebendo que talvez exista esperança para você, porque aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. Aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Aquilo que foi destruído pode ser reconstruído. E é exatamente aqui que os 3 códigos do nosso corpo começam a fazer sentido. O código do sono metabólico, que restaura o seu corpo, regula seus hormônios, recupera o seu metabolismo, ativa a queima de gordura. O código hormonal ativo, que decide se você vai emagrecer ou se vai acumular gordura. E o código da ativação corporal, que desperta o corpo para o movimento natural sem sofrimento. Porque talvez você tenha tentado controlar a compulsão e sem perceber que o seu cérebro estava só exausto. Talvez tenha tentado criar disciplina, enquanto seus hormônios estavam sabotando a sua energia e o seu controle emocional. Talvez tenha tentado mudar sua alimentação, enquanto o seu corpo estava completamente desconectado de movimento, de disposição e de vitalidade. E quando esses 3 códigos começam a trabalhar juntos, tudo começa a mudar. O sono melhora, o cérebro desacelera, os hormônios começam a responder melhor, a energia volta, o corpo desperta, a mente clareia e aquilo que parecia impossível começa a parecer alcançável novamente. Talvez a maior transformação não seja apenas física, talvez a maior transformação seja emocional, porque existe um momento muito poderoso em que a pessoa deixa de olhar para si mesma com culpa e começa a olhar com compreensão. E para de dizer, eu sou fraco, e começa a perceber que eu só estava perdido dentro de padrões que eu nunca aprendi a entender.
E deixa eu te falar algo olhando diretamente para você agora. Você não está quebrado. Você não nasceu condenado à compulsão. Você não nasceu para viver cansado, sem energia e sem esperança. O seu cérebro pode mudar, o seu corpo pode responder. A sua relação com a comida pode ser reconstruída. A sua mente pode se fortalecer novamente. Mas tudo começa quando você decide parar de lutar contra si mesmo. Entender que o que realmente está acontecendo dentro de você. Existe um versículo muito poderoso no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito firme. E talvez seja exatamente isso que você precise, renovação. Não apenas do corpo, mas da mente, na energia, na forma como você se enxerga, na forma como você vive, na forma como você cuida de si mesmo. Porque no fundo, você não está tentando se tornar uma outra pessoa. Você está tentando reencontrar a melhor versão daquela pessoa que sempre existiu dentro de você, mas que ficou soterrada pelo cansaço, pela ansiedade e pelos excessos e pelas dores emocionais acumuladas ao longo da vida. Mas ela ainda está aí dentro de você. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a acreditar nisso novamente. Então, não desista de você. Não desista porque caiu, não desista porque demorou, não desista porque ainda não conseguiu completamente. Porque a transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece em construção, em consciência, em repetição, em recomeços. E toda vez que você escolhe continuar, mesmo lentamente, você já está mudando. Então, guarde isso no seu coração. Você não precisa ser perfeito para transformar a vida. Você só precisa continuar. Porque talvez a sua nova vida comece exatamente depois da decisão de não desistir mais de si mesmo. Então, se esse vídeo falou com você, curta esse vídeo, se inscreva agora no canal, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que também pode precisar dessas informações. Comenta aqui embaixo, eu consigo mudar. Porque toda transformação começa primeiro dentro da mente, antes de aparecer no corpo. Até o próximo vídeo.